Você pode pegar a sua Bíblia e abrir em Atos, no capítulo 15, versículo 1 até o versículo 5. Então alguns que tinham descido ou saído da Judéia, ou Jerusalém, dependendo da sua tradução, ensinava assim aos irmãos: se não vos circuncideis conforme o uso ou a lei de Moisés, não podereis salvar-vos. E tendo tido Paulo e Barnabé não uma pequena discussão e uma contenda, briga entre eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles, que eram da igreja de Antioquia, subissem, fossem a Jerusalém aos apóstolos e ao João e aos anciões sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Felícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grandes alegrias a todos os irmãos. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciões, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, conforme o versículo 1, que tinham crido, também no versículo 5, se levantaram dizendo que era mister ou necessário circuncidá-los e guardar-lhes os mandamentos da lei de Moisés. Oremos. Obrigado, meu Deus, Pai amado, te agradecemos, Senhor, por todas as coisas que o Senhor tem feito, te agradecemos pela sua graça, pela sua proteção, Senhor, por esse tempo, meu Pai, que a tua casa teve com as portas abertas. Sabemos, meu Deus, que tudo isso é estratégia, Senhor, do inimigo, porque quando a verdade ela é pregada, Senhor, quando a boa intenção, mesmo dos homens, meu Pai, o inimigo se levanta diante de nós. Por isso eu agradeço, Senhor, pelos irmãos, pelos nossos amigos que estão aqui essa noite. Te agradeço por todo o conselho que o Senhor tem nos dado, nos ensinado, Senhor. Te agradecemos pela salvação que há em Cristo Jesus. Te agradecemos pelos irmãos, Senhor, que mesmo em tempo de pandemia têm acesso, Senhor, à sua palavra, pois está na sua mão, e também pelas lives. É que eu oro e agradeço por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus Cristo. Amém. Como nós começamos a falar na semana passada, nós estamos com esse tema, a sutileza de Satanás enganar o povo de Deus com a própria palavra de Deus. Então muitos nós falamos que são as estratégias do inimigo, só para lembrar os irmãos, para afastar o homem, para afastar as pessoas de Deus. O motivo, nós falamos, é para encobrir a justiça de Deus que há no Messias, como está acontecendo aqui no capítulo 15, salvação por obras, para que o homem ele peque, ele caia, ele não conheça a verdade que está sobre Jesus. Por isso, para o homem, como nós falamos, pode ser necessário fazer algumas coisas ou se satisfazê-lo em fazer algumas coisas que possa alegrar o coração do homem, achando que diante de Deus ele está fazendo a coisa certa, mas na verdade sem Cristo Jesus todas as coisas são perdidas. Nós citamos aqui na semana passada Mateus capítulo 3, versículo 15, se você quiser abrir a sua Bíblia, porque Jesus diante de João Batista nos ensina e ensinou até João, que foi o primeiro a batizar, o primeiro profeta a ter esse trabalho, Jesus diz para ele lá no versículo 15, importa cumprir toda a justiça de Deus. Então quando ele chegou para João Batista disse, não, eu não posso batizar o Senhor, eu sou pecador. O batismo é para as pessoas que se arrependem dos seus pecados. Então você não pode ser batizado, você não tem pecado, você é Deus. Foi isso que ele disse para Jesus, mas Jesus disse de todo o cumprimento. E hoje nós vamos entrar em algumas questões de quando a igreja ela não cumpre toda a vontade de Deus, o que se acha e o que acontece dentro da casa de Deus e com o povo de Deus. Então o objetivo
que nós temos hoje é ensinar a vontade de Deus e o que está acontecendo nas igrejas de 10, 15 anos para cá. Esse é o nosso tema que nós queremos tratar hoje, a sutileza de Satanás de conseguir enganar as pessoas, os crentes, os servos de Deus, com a própria palavra. Então, quando você abre no capítulo 15, aí, versículo 1, as pessoas estavam ensinando a lei de Moisés. Eles não estavam pegando uma outra teoria, uma outra religião, eles estavam usando a própria palavra de Deus. E Satanás, com as suas estratégias, nós falamos na semana passada, uma muito comum é misturar o povo. Então nós citamos lá a mulher samaritana, né, quando ela encontra Jesus, ela diz: os nossos pais adoraram Deus nesse monte, né, no monte de Samaria. E ela disse: mas vocês que são judeus, dizem que o monte certo de adoração é onde? É em Jerusalém. E de fato era em Jerusalém. Mas Satanás, como nós lemos também lá, contando as suas mentiras lá para Eva, né, com aquele texto que nós lemos, ele encobre uma parte da verdade. Depois ele contesta aquilo que Deus fala, né? O importante é adorar a Deus, não é assim? Não, o importante é que essa gente se reúne, então vamos reunir aqui em Samaria, né? Mas não é toda a vontade de Deus, todo o conselho de Deus. Jesus, quando voltar e reinar, em Apocalipse, ele não vai reinar lá no monte de Samaria. A graça de Deus foi colocada onde? No monte Sião. Mas eles estavam lá adorando, né? Não, nós estamos fazendo o que é certo. Será? E aí Satanás usa suas mentiras, né? Muitas vezes utiliza a sua própria palavra contra Deus, né? Lembra que nós falamos na semana passada, né? Então a serpente falou para Eva: não, mas Deus falou que não era para comer? Não, Deus disse que era para comer tudo, né? Então ele encobriu uma parte. A Eva disse: não, verdade, Deus disse que não era para comer, né? Mas dessa árvore aqui não é para comer. Então ele vai lá no versículo 5 e aplica o quê? Uma mentira. Ele fala: certamente o dia que vocês comer, vocês vão ser como Deus. Não foi assim que ele falou? Agora eu pergunto para vocês, quem queria ser como Deus? Não é Satanás? Ele não está encobrindo a verdade de Deus? A Eva não sabia disso. Nós citamos também Lucas no capítulo 10, se eu não me engano, versículo 38, né? Jesus disse: ó, Satanás é homicida desde o princípio ele não firmou na verdade. Então ele é o pai da mentira. Mas Eva não sabia que Satanás tinha caído, e Satanás queria encobrir toda a justiça de Deus para que os homens se perdessem. E foi assim que Adão e Eva se pecou. Pela graça de Deus, eles podem ser resgatados e foram crendo na promessa de Deus. Mas isso é uma das estratégias. O diabo também, como nós falamos, faz sinais. Quem que tirou toda a riqueza que Jó tinha? Foi Deus. O que a Bíblia fala? Né? Os filhos ali que se perderam, todas as coisas. Em Apocalipse, nós lemos aqui, falando no capítulo 13, né, que Satanás vai dar o quê? Vai dar poder para as bestas, né? E as pessoas vão falar: quem pode ser como essas bestas, né? E vão adorar Satanás através deles. Então veja só, uma coisa que Satanás coloca aqui é a contenda. Gerou uma contenda muito grande na igreja, gerou uma contenda muito grande na casa de Deus. E parece que não, mas é uma sutileza, por isso nós estamos falando, usando essa palavra, quase imperceptível. Porque uma coisa é enganar a pessoa com coisas que são do mundo, que não é da vontade de Deus. Mas aqui começaram a se pregar coisas que era a própria palavra de Deus, a lei de Moisés. Então, por isso que nós falamos. Quando você abre no versículo 1, o que está acontecendo? Enquanto o apóstolo Paulo fazia sua primeira viagem missionária, ensinando a salvação pela crucificação de Cristo, o Evangelho, o que acontecia? Versículo 5 aí da sua Bíblia: os fariseus também faziam a sua viagem missionária. Versículo 1, ensinando que uma pessoa pode ser salva pela circuncisão, ou seja, pelas obras. Aí entra a circuncisão, entra o sábado, entra as leis, o mandamento. Tem gente que não come carne de porco, né? Ah, não come porque comer é pecado, né? Depois tem a lei lá no Novo Testamento, e as pessoas, como nós falamos, vão colocando cada costume, e você vê que cada vez mais as pessoas, elas são o quê? Separadas de Deus. Então olha só o versículo 24, em Atos capítulo 15, versículo 24, diz assim: portanto, ouvimos que alguns que saíram dentre nós, falando lá de Jerusalém, vos perturbaram com palavras e transformaram a vossa alma, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei, e não tendo nós dado nenhum mandamento a respeito disso. E aí o que aconteceu?
aquilo foi passando em cidade, foi se alvoroçando o povo, e as pessoas foram ouvindo, e as pessoas começaram a circuncidar. Você vai olhando para a Bíblia, para a palavra de Deus, você descobre que isso é o que? Uma mentira. E quando isso entra, meus irmãos, acontecem algumas coisas. 3 coisas que podem acontecer. Ou a igreja morre, ou a igreja ela é dividida, ou acontece um caso muito raro, como está no capítulo 15. A igreja permanece firme, porque ela conhece todo o conselho de Deus e ela cumpre a vontade de Deus. No final do capítulo 15, se você ler, eles vão falar para se abster, como está no versículo 29, das coisas de idolatria. Então não vai comer o sangue preso, não vai comer sacrifício que foi feito para os ídolos. Mas as pessoas conseguem distorcer. As pessoas conseguem distorcer a palavra de Deus. Então diz assim, olha, por exemplo, não é para comer o sangue, é verdade. Então se não é para comer o sangue, a pessoa não pode receber uma transfusão de sangue. Se essa semana um membro da nossa igreja não recebesse uma transfusão de sangue, ela iria morrer. Era isso que ia acontecer. Porque Satanás quer o quê? Quer a morte do homem. Satanás não quer ver o homem feliz com Deus. Nós usamos aqui alguns exemplos, como por exemplo, quando chegam para Jesus em Marcos, no capítulo 10, falam, o que o senhor fala sobre o divórcio, O que você fala? Aí Jesus fala, no princípio Deus não criou macho e fêmea? O que Deus ajuntou jamais separe o homem. Não foi assim? Mas pela dureza do vosso coração, então dá a carta de repúdio. Sabe o que os homens estavam fazendo? Espancando, violentando as suas mulheres. Olha só como são as coisas, Agora você olha para a palavra de Deus e você precisa aplicar a palavra de Deus. O que será que está acontecendo, não só no tempo dos apóstolos, mas no nosso tempo? O que acontece no nosso tempo? O que nós temos visto dentro das igrejas que Satanás tem colocado o inimigo dentro do nosso coração? Sabe uma coisa que Satanás tem usado? E é uma coisa imperceptível, porque está dentro da nossa casa e muitas vezes nós não percebemos. É que o Evangelho hoje, ele é uma promessa ou ele é uma ferramenta de bem-estar individual. O que eu quero dizer com isso? É que a pessoa, de fato, depois que ela entrega a sua vida para Jesus, ela tem a vida transformada, Desse lado de cá tem alguns jovens, Vou falar que só tem jovens do lado de cá, Para ficar bom aí, Murilo? Para a turma aí, Só tem jovens do lado de cá, Então olha só, chega um jovem na igreja, começa a namorar, está o rapaz e a moça na igreja, Então aqui, participa do coral, participa de escola dominical, participa de visita, Aí a pessoa às vezes não tem um rabo para puxar para o gato, Vou contar de mim, Você fala dos outros, Felipe? Vou falar de mim, Eu quando cheguei na igreja, eu tinha aquela motinha que está jogada fora, praticamente fora, que está no partinho do Felipe, ninguém quer aquilo, Aquela moto fumava mais, que se a Sucem fosse me contratar para matar dengue, dava mais resultado que aquele carro dentro, de tanto que a moto fumava, Aí você chega na casa do Senhor, você não tem nada, você não tem um emprego, não tem nada. Eu cheguei desse jeito. Quando eu vim para a igreja, eu estava estudando, já conhecia a Paula, queria casar com ela, E aí a gente ia para a igreja, a primeira coisa que eu pensei, nossa, como é longe, eu moro lá onde é Nestlé, a igreja onde eu vou é lá no Nova Marília, lá no Jardim Nacional, depois do Cavacame lá na frente, Segunda vez que eu fui de moto, eu falei, desse jeito não dá, para servir a Deus, Mas geralmente é assim. Mas quando começa um jovem a namorar, geralmente todos os cultos eles estão presentes, Já percebeu? Todo culto está presente, É por quê? Porque como tem culto, eles querem vir para a igreja, Aí vem e se vê. Aí a pessoa, como eu disse, não tem emprego, não tem estudo, não tem nada, está começando a vida, Aí a pessoa às vezes quer um emprego, a pessoa não tem nada, aí a mãe, irmão, liga para o fulano, ciclano, arruma alguma coisa para a pessoa fazer, Aí vai lá, a pessoa começa a trabalhar, não tem nada para puxar pelo rabo, Aí a pessoa começa a sua vida, daqui a pouco pensa em casar, Se o Renan e a Fabiola estivessem aqui, mas como o pai dele está com suspeito de Covid, não estão, Ia falar até dos dois, Mas aí começa a namorar o jovem, engaja, sabe? Aí você fala assim, nossa, esse casamento vai, vai ser uma bênção, A pessoa ajuda na igreja, tá? Aquilo alegra o coração do pastor, alegra o coração do dirigente, a pessoa está trabalhando, Só que o que é isso?
a pessoa começa a crescer. Eu, quando entrei no banco, conhecia o Marcos, lá do banco, lá com o André, ia lá, né? Ele sempre passava lá, amigo do André, e eu conheço ele de lá, né? E aí eu comecei a trabalhar no banco, mas eu não tinha capacidade para fazer a função que eu tinha. Foi Deus que me colocou lá, né? E aí depois de menos de um ano eu já tive uma promoção de gerente, né? O André que me deu a promoção. Eu não tinha condições de ser gerente, mas Deus, ele colocou eu lá. Deus foi me abençoando. E aí esses jovens começam a crescer, começam a ter uma vida, começam a guardar dinheiro. Aí você fala, agora vai ser uma bênção. Aí casa, de repente, o que acontece? Some da igreja. Não vem mais para a casa de Deus. Some. Mas a pessoa não teve a vida transformada, chega na igreja com a moto velha, não tem nada caindo, né? Aí, tudo bem que esses dias eu fiquei de a pé 40 dias, né, Breno? O carro quebrou, né? Mas tem 2 carros lá, tem casa, né? Aí, esse é o efeito do Evangelho. A pessoa que entrega a vida para Jesus, Deus, ele tende sempre a abençoar. A pessoa não tem emprego, Deus arruma. A pessoa não tem com quem casar, Deus arruma. A pessoa não tem onde morar, Deus arruma. A pessoa está doente, Deus dá a vida para ela. Esse é o efeito. Então, de fato, o Evangelho, ele traz um bem-estar individual para nós, né? Depois que nós entregamos a nossa vida para Jesus, as coisas começam a melhorar na nossa vida, não é assim? Não foi assim com os apóstolos durante 3 anos? Mas essa não é a realidade quando você olha para a igreja lá atrás. Porque quando você começa a fazer um diagnóstico, você olha assim, tá, quantos apóstolos de Deus morreram bem? Quantas pessoas morreram ricas, né? Porque não tem muito esse efeito do bem-estar social, né? Você liga a televisão, as pessoas estão pregando o quê? O Evangelho da prosperidade. Acabei de falar aqui que minha vida mudou, foi transformada. Não tinha nada, agora tem pelo menos um lugar para puxar pro rabo, não é? Não é verdade? Aí você vê os apóstolos, ninguém morreu rico. Aí você olha para ver quantos morreram fartos de dias, todos perseguidos. Aí você olha para a palavra de Deus, só há tribulação. Aí você começa a ver se eles tiveram uma vida sossegada, boa. Aí passa alguma coisa na sua mente, você não consegue achar nada. Aí você lembra de João, fala, não, João, né? O João, olha, o João que escreveu a Bíblia, ele morreu fartos de dias, né? Meus irmãos, se hoje tem os direitos humanos que não deixam o camarada apanhar tanto, você imagina naquela época eles apanhavam. No capítulo 16 de Atos, para o Paulo salvar uma casa, ele nunca apanhou tanto na vida dele, né? Mas ele só apanhava pelo Evangelho. Então, o que Satanás tem colocado na nossa mente é que as coisas vão tudo bem quando a gente entrega a vida para Jesus. Realmente, Deus, ele nos dá uma condição, ele nos melhora a nossa vida, eles resgatam muitas vezes aquelas pessoas que estão perdidas próximo de nós, né? Às vezes a pessoa está na droga, sai da droga, a pessoa está desempregada, todas essas coisas que eu falei. Mas isso não é para uso particular nosso. Isso é para quê? Para a honra e glória de Deus. Deus faz estas coisas para nós sermos o quê? Usados na sua obra. Mas muitas pessoas, elas não têm esse conhecimento. Quando você olha em Atos, o Tiago, ele perde a cabeça. Depois o João Batista, antes do Tiago, o João Batista, ele tinha o quê? Ele também tinha perdido a cabeça. Quando você começa a estudar a história da igreja, nós vivemos num tempo muito tranquilo, de muita paz. Livremente a porta está aberta aqui, nós podemos pregar qualquer coisa. Vai chegar um tempo que as pessoas vão odiar os crentes, as pessoas que têm a palavra de Deus na mão, como odiaram Paulo. Vai chegar esse tempo no nosso país. Então, quando você olha para a palavra de Deus, e você olha para a igreja fora da Bíblia, né, durante todos os anos, né, você olha lá os nossos irmãos anabatistas, né, por isso nós temos uma placa aqui chamada Batista, né, por causa desses irmãos. Você tem os donatistas, vocês têm o montanhista, segundo século, praticamente foram dizimados por causa do Evangelho, perseguidos. Como é fácil ser cristão no dia de hoje? É muito fácil. Eu lembro que quando eu estava na primeira série, há 30 anos atrás, tinha uma moça que ela era assim, chamada crente, né? Então o que era? A gente via ela até assim, não, essa pessoa é crente, né? Não conversava nem com ela, né? Parecia que se chegasse perto pegava alguma coisa. Por quê? Porque minha família era católica. A gente nem chegava perto da pessoa, né? Hoje está na moda esse evangelho. As pessoas aí falam da boca, falam de Deus e falam não sei o quê, para tirar proveito. É assim que nós temos visto.
Então hoje ser cristão é fácil, mas ser cristão do jeito bíblico é diferente. No capítulo 1 de Atos, abre a sua Bíblia lá, no capítulo 1, versículo 3, Jesus ressuscitou. E Jesus ficou por 40 dias ainda aqui neste mundo. E aí no versículo 3 do capítulo 1 de Atos diz assim: aos quais também, depois de ter aparecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por um espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Veja só, o assunto aqui é o reino de Deus. Igreja se prega reino de Deus. Continuação: estando com eles, determinou que eles não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvireis. Portanto, verdade, João batizou com água, mas vos serei batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. E aí o que aconteceu? Pentecostes, aconteceu o que aconteceu, que nós conhecemos. Versículo 8, continuação de Jesus falando para a sua igreja: mas recebeis a virtude do Espírito Santo, que, olha só o propósito, o motivo, que há de vir sobre vós, e me sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então hoje, nós vamos entrar já nesse outro assunto. As pessoas, elas têm perdido o quê? Elas têm perdido a visão missionária que há. Nós pregamos Cristo crucificado, sim, mas há uma missão que Deus nos colocou. Então muitas vezes, como o Evangelho ele transforma, ele gera aquele bem-estar, como nós falamos, e às vezes você vai no culto, você começa a servir a Deus, as coisas vão tudo bem, né? Você sai do culto, você sai cheio, você sai contente, você sai feliz, né? Olha, 1000 maravilhas, mas o Evangelho, como é que fica o Evangelho lá fora? Deus consertou toda a sua vida, não tinha uma casa, Deus deu, não tinha um emprego, não tinha um esposo, não tinha filho, não tinha alegria, não tinha nada. E aí, o que você fez com essa salvação? Então olha só o que a palavra de Deus fala aí no versículo 8, preste atenção: vos sereis as minhas testemunhas. Mas não é de forma individual, é dentro de uma ordenança, de uma instituição chamada igreja. Olha só, isso vai fazer diferença daqui a pouco, presta atenção: vos sereis a minha testemunha. Então o que Deus fala? Fala sobre a salvação, mas também fala o quê? De todo o conselho de Deus, para que a vontade de Deus, ela pode ser feita. Deus, ele tem autoridade. Deus deu essa autoridade para Jesus e para a sua igreja. E a igreja, nós sabemos que é o quê? O corpo. Mas cada um não pode fazer aquilo que ele quer. Então o bem-estar que produz a palavra de Deus, a salvação, não é para a vida dele, isso é para a obra. Então muitas vezes nós nos satisfazemos comprando uma casa, um carro novo, né? Com os filhos entrando na faculdade, saindo, casando, ganhando netos, e a obra de Deus. Sabe o que chateou Neemias? Nós falamos sobre isso. É que por mais que os judeus estivessem numa pobreza, mas lá em Suzã muitos estavam bem, as muralhas de Jerusalém continuavam caídas. As almas continuam perdidas sem Deus lá fora. Mas a minha vida está o quê? Minha vida está tudo bem, as coisas estão bem. E aí as pessoas começam muitas vezes a manipular também o Evangelho, não é assim? Para o seu próprio interesse. Por quê? Porque é o segundo ponto. O segundo ponto é que muitas pessoas não têm interesse de conhecer o que é a Bíblia, segundo o padrão de Deus. Muitos crentes. Nós vamos chegar lá, mas preste atenção: se há pessoas que usam um púlpito, preste atenção, que usam o púlpito para o bem pessoal, para se promover, a pessoa vai lá, abre uma igreja, sai batizando, tudo fora do que Deus ensina. Não existe isso. Não existem as pessoas que fazem isso. Também existem as pessoas que fazem isso. Mas por que as pessoas fazem isso? É porque muitas vezes as pessoas que sentam, que se convertem, não querem ouvir todo o conselho de Deus e assumir uma missão como igreja: ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Jesus disse isso ainda vivo, e quando ele voltou, o assunto era o reino de Deus.
E eles queriam saber, os apóstolos, mas quando vai ser? Aí Jesus disse no versículo 7 aí, não cabe a vós, não, vocês antes vão ser as minhas testemunhas. Olha, as pessoas começam a ensinar, os homens não olham, não lêem a Bíblia, não tem padrão da palavra de Deus. O que acontece? Começa a acontecer o que nós temos visto aqui em Atos no capítulo 15, o que nós temos visto no dia de hoje. Por quê? Porque quando Deus dá uma promessa, que o Evangelho transforma a vida da pessoa, a pessoa usa aquilo como um bem para a sua própria vida e não para a obra de Deus. Então você olha para a palavra de Deus, pensa, olha o trabalho que deu, volta lá no capítulo 15, o apóstolo Paulo fala no versículo 1, se não foi pouca discussão, desculpa o versículo 2, pois você pode ler esse capítulo na sua casa, né? Teve que pegar uma comitiva, sair de Antioquia e vai para Jerusalém, e passa pela Felícia, e passa pela Samaria, e vai ensinar para os judeus que o Espírito Santo estava convertendo as pessoas. O Tiago, na continuação do capítulo 15, ele cita o livro de Amós, ele fala assim, olha, a casa de Davi está caída, está em pedaços, mas eu vou levantar uma outra nação. Olha só o tempo que se gasta, né, uma pessoa escrevendo o livro de Hebreus, e começa lá dizendo que Cristo é superior aos anjos, a Moisés, ao sumo sacerdote, e a Melquisedeque, e gasta um livro inteiro para apresentar Cristo. Depois que uma pessoa se enche, né, você vai lá, você usa um prato lá, suja de graxa, né, ou suja as mãos, vai arrumar um motor, alguma coisa suja de graxa. Você limpar depois de hidratar a mão, dá um trabalho. Pensa o que aconteceu aqui. Eles descem para Jerusalém, há uma conversão ali, está os apóstolos. Veja só, o apóstolo Paulo, eu sou Paulo, né? Hoje as pessoas dizem, eu sou apóstolo. O que ele faz? Eles se submetem à doutrina da igreja. Ele vai lá com os anciãos, vai com os outros apóstolos e fala, olha, eu não concordo, o que nós vamos tomar como iniciativa? Sujeitando o quê? A vontade, a palavra de Deus. E aí chega-se num consenso, como nós lemos no versículo 24, depois você pode ler no versículo 29 lá na sua casa, que eles dizem, olha, o que é de idolatria, você se aparta, mas nós não vamos pressionar as pessoas. Aí o apóstolo Pedro, depois nós vamos ler semana que vem, porque a gente pensa que nós somos também fortes, mas até o apóstolo Pedro caiu nessa conversa. O Pedro estava andando com essas pessoas da circuncisão. Aí o apóstolo Pedro diz assim, olha, nem os nossos pais guardaram a lei, como é que esses gentios vão guardar a lei? E não há salvação pela lei, pelas obras, a salvação em Cristo, a suficiência está no sangue de Cristo. Mas você vai olhando, você percebe o quê? Que as pessoas não têm interesse de conhecer o que é a verdade de Deus. A pessoa vai, ouve a palavra, se converte, entra e sai 10 anos, 20, 30, não pega uma Bíblia, não estuda a palavra de Deus. Por que não sou eu que estou ensinando errado aqui? Não poderia ser, em vez desses fariseus, eu estar ensinando aqui? Como é que você sabe se é certo ou não? Através do quê? Da própria palavra de Deus. Porque Satanás faz o quê? Ele usa a própria palavra de Deus para enganar as pessoas. Com a Eva ele usou, por que não vai usar com a nossa? Então essa figura de uma igreja bíblica, ela está o quê? Ela está sumindo, cada vez mais. Porque se usa o evangelho de prosperidade, e porque os próprios crentes não querem conhecer o que é uma igreja. Qual que é o padrão de Deus? Como que funcionam as coisas? Você quer ver um outro exemplo de uma figura que está sumindo? O próprio púlpito. O púlpito é uma figura que vai sumir para os próximos anos. Por quê? Olha, o púlpito é onde é pregada a palavra de Deus, onde está a autoridade. Se eu estou pregando aqui, e como nós temos costume, as pessoas estão em silêncio, porque elas respeitam que a palavra de Deus está sendo anunciada. Olha só que interessante. Hoje, uma pessoa ela grava um vídeo e põe na internet, ela é pastor. Igual nos tempos dos profetas. Levantar uma pessoa lá no tempo de Jeremias, lá, só tinha falso profeta naquele tempo. As pessoas falam de prosperidade, as pessoas não falam de pecado. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. É por isso que no capítulo 20 de Atos, no versículo 26 e 27, o apóstolo Paulo fala assim, eu vos ensinei todo o conselho de Deus.
Porque não basta apenas nós conhecermos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida e nos leva ao céu. Mas nós temos que aprender todo o conselho de Deus. Mas nós não temos interesse. Então a figura do púlpito, vocês vão ver, vai sumir essa autoridade. Qualquer pessoa hoje grava um vídeo, ensina, né? Agora olha só, eu não sei se perguntaram para vocês, mas perguntaram para mim a questão da menina lá de 11 anos, né? Ah, é certo, a menina tem que ter o filho ou não tem que ter, né? Olha só, uma vez perguntaram para mim, por que Deus mandou matar as crianças lá dos amalequitas no templo de Josué, né? Olha só Satanás com as suas questões. Satanás, ele mesmo engana Eva, ele mesmo é homicida, ele mesmo mata todas as pessoas, as nações com guerra, e ele ainda põe a culpa em quem? Em Deus. A pessoa perguntou, eu perguntei assim para ela de volta, eu queria saber se fosse na sua casa. Porque enquanto está na casa dos outros é fácil. As pessoas não têm amor às pessoas, por isso que Jesus disse, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Essa semana uma pessoa do nosso membro passou mal. Aí a mãe estava desesperada, falando, eu não conheço ninguém no hospital. Se você não é pai ou mãe, talvez você não entenda isso. A pessoa estava chorando. A Paula perguntou para mim, eu falei, eu não conheço ninguém. Será que eu estou preocupado com o próximo? Será que eu estou preocupado com as coisas de Deus? Olha Satanás com as suas estratégias, distorcendo todas as coisas que Deus faz. Lembrei que tinha uma pessoa, aí eu lembrei um dia que a Paula passou mal. Você imagina uma mãe, a pessoa está passando mal, o médico disse, olha, vocês têm um santo forte, foi o que ele usou. Não sei como é que não morreu, graças a Deus. E aí nós tínhamos uma irmã lá dentro do hospital, deu notícia, cuidou do caso. Olha que coisa maravilhosa quando nós temos as pessoas próximas, preocupadas com os outros, com a sua missão. Agora o que o Evangelho bíblico ensina é o contrário. Lá em Lucas, no capítulo 10, versículo 62, abra sua Bíblia lá, diz assim lá, abra sua Bíblia lá, para você ler comigo. Aquele que lança a mão do arado e olha para trás, não é o quê? Apto, significa que ele não está pronto para lutar pelo reino dos céus. Não é que ele não vai entrar, não é isso. É que ele não está apto para lutar pelo reino dos céus. Ele não está apto. Se o Evangelho fosse fácil, meus irmãos, ninguém olhava para trás e queria largar. É que nós estamos vivendo num tempo de prosperidade. As pessoas não querem mais nem sair de casa, da cama, para ouvir a palavra de Deus. Quando uma pessoa vai trabalhar, vou pegar o irmão Murilo aqui. Ele trabalha na casa dele, né? Não é certo, Murilo? Eu duvido que o Murilo, segunda-feira, quando tem reunião, ele pega o pijama, acorda a Bia, manda a Bia trabalhar, não é assim, Bia, que você vai trabalhar? Ele fica na cama deitado e faz reunião da cama dele. Duvido que é dessa forma que ele trabalha. Agora nós vamos tomar um cafezinho. Olha só a preparação que nós temos para estar diante de Deus. O Evangelho ele traz dor, ele traz luta. Em Mateus no capítulo 16, versículo 25, Jesus diz, aquele que não abrir mão da sua vida, né, e perder ela não pode ganhar a do reino dos céus. Então esse Evangelho que é pregado hoje está errado, não é verdadeiro. As pessoas têm uma ideia errada da própria igreja, se baseiam no conceito de bem-estar, e de 10 anos, 15 anos para cá, tem havido um outro engano dentro das igrejas, que é a questão da igreja universal. Você olha para a Bíblia, você acha a igreja local. Tem um pregador muito famoso, ele foi pastor, e não pense que você sabe mais que ele do que a Bíblia, não. Ele conhece muito a Bíblia. Eu vou dar só as iniciais da letra aqui, é CF Filho.
Para você ter uma ideia, na década de 70 e 80, ele conseguiu entrar dentro da Rede Globo. Ele pregava o evangelho lá dentro. A Rede Globo recebia. Só que a Rede Globo é espírita, eles não creem em ressurreição. Eles creem em reencarnação. Quem crê na ressurreição, crê que a alma vai voltar para o mesmo corpo uma única vez. Nós vamos estar para sempre com Deus. Quem crê em reencarnação, crê no quê? Crê em obras. Que você sempre vai voltando em outro corpo até você se aperfeiçoar e poder alcançar a graça, o merecimento dos céus. E aí disseram assim para ele: você não pode pregar sobre Deus, sobre Cristo. Ele falou: não tem problema. Aí as pessoas falam: mas como é que você vai falar de Deus? Ele disse: você já viu a miséria que há no mundo? Alguém precisa falar de Cristo com tanta miséria que há? Com tanta dor, com tanta pobreza? E ele entrou e foi. Só que ele teve uma queda. Na década de 2000 ele caiu. E como ele era uma personagem muito forte dentro da instituição, da denominação dele, isso aí acabou voltando contra ele, as pessoas não perdoaram. Ele acabou se separando da esposa, ele teve uma queda e acabaram não aceitando mais ele. Então ele levantou uma bandeira que ele carrega até hoje, que é dos desigrejados, daquelas pessoas que não têm igreja. Olha como Satanás ele é astuto. Se você olhar as palavras desse pregador, ele prega a salvação pela graça. Quem ouvir a palavra que ele prega, o Espírito Santo ali abre o entendimento, pode abrir o entendimento, ele só prega Cristo crucificado. Pensa um homem que só prega sobre a graça, mas ele só prega o quê? Uma parte do conselho de Deus, porque ele não se sujeita à igreja. Você vê o apóstolo Paulo aqui se sujeitando à igreja. Então essa denominação hoje que tem surgido, isso é coisa de Satanás. As pessoas carregam essa bandeira também da chamada igreja orgânica, ou do descongregados, né? Eles usam isso. Ele prega plenamente a Cristo, palavra da boca dele só sai sobre a graça, tantas coisas, mas ele não prega todo o conselho de Deus. Ele tem muitos seguidores, porque depois ele começou a fazer as mídias, e eu nem sabia dele. Eu fui conhecer em São Paulo com pessoas que nem vão para a igreja, mas que escutam ele. Olha só. Então lembra a sutileza de Satanás enganar o povo de Deus? O que tem colocado hoje? Um bem-estar, que as pessoas vivem bem porque tem Cristo e não querem saber da missão que Cristo deixou para a sua igreja. Então olha só, é claro que ele tem dois motivos para que as pessoas não vão na igreja. O primeiro motivo, sabe qual que é? É que ele sabe que a maioria das igrejas hoje pregam o que os fariseus pregavam no capítulo 15, por isso nós separamos esse texto. Prega salvação por obras, prega confusão, porque se você prega salvação por obras, significa que você pode apontar o dedo para uma pessoa aqui e falar: você está em pecado, você não vai para o céu. Amanhã a pessoa largou o pecado, aí o que você fala? Você vai para o céu. Cria uma dependência na pessoa. Então ele levanta essa bandeira, por quê? Porque ele sabe que a maioria das igrejas não pregam Cristo crucificado, salvação pela graça. A justiça de Deus está toda em Cristo Jesus. Prega o quê? Salvação pelas obras. Você tem que ser batizado, você tem que ser circuncidado, você tem que guardar o sábado, um monte de coisa. Não pode comer carne de porco. Mas um outro motivo também, junto com esse, é que ele sabe que a maioria das igrejas, ela beneficia quem? Os pastores e a liderança. Então, muitas pessoas estão preocupadas na pandemia, estão preocupadas que as pessoas estão ficando doentes, com a porta fechada? Não. Tem muitos pastores e líderes que estão preocupados com o quê? Com o seu bolso. Porque o dinheiro vem para o seu bolso. Só que parece que é um detalhe simples, mas quando você olha para a Bíblia, Jesus, olha, para não escandalizar os outros, Jesus não mexia com dinheiro. Quem mexia era o Judas. Era ele que tinha a bolsa. Quando Paulo, de frente com esse problema, o que ele faz? Ele se submete. Nenhuma pessoa, eu não posso hoje aqui sair brigar, eu tenho uma família grande, abrir uma igreja e sair batizando as pessoas. Eu não tenho essa autonomia, eu não tenho essa autoridade. Isso ele não ensina. Então eu não posso pegar uma meia verdade, que é a verdade que ele ensina, que a salvação é pela graça,
e as pessoas estão indo para a igreja e estão se perdendo porque não prega a salvação pela graça, e a maioria das igrejas hoje só quer o seu próprio benefício, e aí, é claro, ele tem um outro motivo, ele é beneficiado. Quantas pessoas o seguem pelas mídias sociais e também ganham dinheiro com isso? Então, Satanás, ele consegue enganar as pessoas. Quando você abre em Lucas no capítulo 9, abre lá, olha só o movimento que está acontecendo. Em 2003, saiu uma pesquisa, tinha 500 mil pessoas que eram dessa igreja orgânica, né? O tal dos desigrejados. Hoje você não pode nem falar desigrejados, porque o que? Tem a igreja invisível de Cristo. Você tem que falar os descongregados, só não congrega, só não está junto no corpo. Olha que pensamento isso de Satanás. Mas quando você abre em Lucas, no capítulo 9, versículo 49 a 50, diz assim a palavra de Deus: e respondendo João, disse: mestre, vimos um homem, que em teu nome expulsava demônio. Olha, o homem fazia a obra. Não estou falando que esse homem aqui não faz a obra não, ele prega a salvação, estou falando para vocês, pode acreditar. E os endemoniados lhe proibiram, porque não seguia conosco. E Jesus disse: não proibais, porque quem não é contra nós, é por nós. Olha só que interessante. Ele falou, não, ele estava expulsando demônio, mas ele não anda com a gente. Então nós mandamos ele parar. Aí o que Jesus disse? Não, deixa ele lá. Meus irmãos, nós vamos se levantar e vamos impedir as pessoas que pregam a mensagem de salvação pela cruz? De forma alguma. Mas olha só, a expressão aí no versículo 49, conosco, significa o quê? Com o corpo, com a autoridade de Cristo. O que você acha de produção no Novo Testamento sem a igreja conforme a perseverança e a doutrina dos apóstolos? O que você acha? Você não acha nada. Você não acha. Então o que é uma igreja? Sabe o que essas pessoas falam? Que a igreja é um ajuntamento de famílias. Mas isso não é verdade. Que a igreja ou uma família é uma pequena igreja. Mas isso também não é verdade. Eu não posso na minha casa receber pessoas, fazer culto e sair batizando as pessoas. Eu não tenho autoridade para isso. Mas as pessoas fazem. Agora, se as pessoas acham que uma ordenança não é importante, que toda a palavra de Deus não é importante, nós não vamos perder tempo com isso. Nós vamos pregar o Evangelho, nós vamos fazer a obra que nós fomos designados. Vamos ajuntar então, vamos fazer um ajuntamento agora. Um monte de gente aqui, não vai em igreja nenhuma, vamos ajuntar e vamos fazer nós. Também isso não é uma igreja. Conforme a palavra de Deus, isso não é uma igreja. Mas o que Satanás tem ensinado? Uma família reunida é uma igreja. Uma família reunida é uma pequena igreja. Um pedaço da palavra de Deus é a palavra de Deus. Aí quando você olha lá em Apocalipse no capítulo 2, capítulo 3, tem 7 igrejas lá. Eles não estão seguindo todo o conselho de Deus. Presta atenção. Abre lá e coloca na sua cabeça. Eles estão seguindo todo o conselho de Deus? Não estão. Aí vai falar assim, mas eu tenho uma reclamação contra ti. Você largou o primeiro amor. Como você largou o primeiro amor? Largou tudo. Mas que Satanás tem feito? Com a sua sutileza, enganado as pessoas com doutrinas da própria palavra de Deus. Então a pessoa pega uma palavra, eu usei bastante esse exemplo, vou finalizar com ele aqui, né? Evangelho da prosperidade. Deus vai transformar a sua vida, você nunca mais vai ser pobre, você só vai ter riqueza, nunca mais a doença vai entrar na sua casa. Olha, pega a palavra de Deus, a pessoa fala assim, Abraão, rico, olha só, né? Aí pega um monte de exemplo aplicado, tudo fora de contexto, e faz com que? Faz com que as pessoas saiam da casa de Deus, porque o dia que chega uma doença na casa da pessoa, dificuldade ou uma morte, a pessoa vai falar o quê? Deus, Ele não me ama. E isso não é verdade. Agora, se tem um bem-estar e gera um bem-estar no coração das pessoas, para que eu vou querer saber de Atos capítulo 1 e versículo 8?
de entregar minha vida com o propósito de fazer bem ao próximo, sempre pregando Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador. Meus irmãos, provavelmente semana que vem nós vamos terminar esse texto. Nós vamos ler algumas referências aqui, o discurso de Pedro, o discurso de Tiago. Nós vamos adentrar mais algumas coisas, né? O próprio Pedro foi pego com essa palavra, estava andando ele com meio da circuncisão, ensinamento por obras. Não pense que Satanás ele não pode te enganar não, mesmo você estando na casa de Deus, com a palavra de Deus. Amém?